Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Pela Vida de um Amigo e Nerd Gavião Arqueiro. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando o Raiz e Nutella de hoje. Pela Vida de um Amigo foi o primeiro longa-metragem que a atriz Vera Farmiga fez em sua carreira. E Gavião Arqueiro é a obra audiovisual mais recente da carreira de Vera Farmiga. E ela, na série do Gavião Arqueiro, interpreta a mãe da Kate Bishop, que é interpretada pela Hailee Steinfeld. E o assunto de hoje, Nariz, são várias notícias envolvendo o Gavião Arqueiro. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz, nariz, nariz. Vamos lá. Vamos lá. Hoje, dia 24 de novembro, já estreou, já está no Disney Plus o Gavião Arqueiro, né? Os 2 primeiros episódios de Gavião Arqueiro. E eu e você vamos comentar na semana que vem, né, Nariz? Exatamente. Então vou pegar um compiladão de notícias envolvendo o Gavião Arqueiro, né? Várias entrevistas sobre a série que os atores, produtores e etc. deram no decorrer dessa semana. Justamente, né? Para aproveitar o momento do seriado. Legal. E a primeira notícia é Kevin Feige afirmando com todas as letras e categoricamente que Hailee Steinfeld é a Kate Bishop perfeita. Olha. Ó, vou ler na íntegra o que ele disse, tá? Hailee não fez teste. Tivemos muita sorte que ela estava aberta a isso, porque acreditávamos que ela era uma espécie de protótipo para a personagem e, como ocasionalmente acontece, a versão dos sonhos da personagem topou fazer parte disso. Então, acho que houveram algumas reuniões e discussões iniciais, mas ficamos muito gratos por ela querer pegar esse papel, porque tínhamos a sensação de que ela seria perfeita, e de fato ela foi. Olha, Nariz, isso me recordo de algumas notícias que nós demos no decorrer da produção do Gavião Arqueiro, de que eles lutaram tanto para ter a Hailee Steinfeld, que quando ela disse que não iria fazer por causa de conflito de agenda, um dos requisitos para a atriz interpretar a Kate Bishop era ser parecida com a Hailee Steinfeld, não só visualmente, mas na forma de atuar, pelo tanto que eles queriam a atriz. Aí no final das contas deu tudo certo e eles conseguiram contratá-la. Boa. E continuando as notícias de Gavião Arqueiro, agora uma fala do Jeremy Renner, que de acordo com ele, o filme Vingadores Era de Ultron foi o ponto de virada na carreira do Gavião Arqueiro dentro do MCU. Vou ler o que ele falou. Acho que foi quando pousamos na unidade familiar na Era de Ultron. Foi aí que começou a fazer muito mais sentido o personagem para mim. É onde estamos agora e para onde vamos. Seus superpoderes e representatividade ficaram em segundo plano. A força da família e a tenacidade e coragem que vem com isso. E nós aprendemos mais sobre isso e crescemos ao longo do show. Porque todo show é sobre mim. Eu vou para Nova York, para um musical, e só quero voltar a tempo para ver meus filhos. Então as coisas acontecem, tudo sai do controle e um monte de coisas incríveis acontecem. E é aquilo que eu sempre falo, pra mim, especialmente depois de Era de Ultron, o Gavião Arqueiro se tornou um dos corações dos Vingadores. Justamente por ele ser o cara comum, que não tem poderes, que é o que tem mais a perder porque ele tem uma família. Sim. E uma curiosidade, Nariz, nessa onda de entrevistas, o Jeremy Renner falou que desafiou a Marvel Studios a demiti-lo em 2013. Eita, como assim? Sabe por quê? Por causa da família dele. A filha do Jeremy Renner havia nascido e ele tava querendo ficar mais tempo com a filha do que na produção. E o agente dele falou, olha, a Marvel Studios está insatisfeita com a forma que você está agindo, e se você continuar com isso, você pode ser demitido. Aí ele falou, pois que me demitam, pois eu vou ficar tempo necessário com a minha filha. E ele disse que hoje, 8 anos depois, ainda é assim, que se ele não consegue conciliar a sua agenda familiar
com a agenda de trabalho, ele não faz o trabalho. Entendi. Porque ele falou que enquanto a filha dele tiver idade o suficiente para ainda querer o pai do lado dela, ele vai estar lá. Porque ele disse que sabe que em breve ela vai querer sair com as amiguinhas e o pai vai ser um velho chato que ela vai ignorar. Que enquanto isso não acontece, ele vai querer estar presente na vida da menina sim. Que legal. Tá certo, tá certo. Ou seja, eu acho que por isso que ele se identifica com o personagem, especialmente nessa série que ele falou, que ele foi pro musical, mas o Clint só queria estar com a família novamente. Eu acho que ele realmente sentiu uma identificação aí. Sim. E você é pai, né, Nariz? Você sabe qual é essa sensação. Sei. A gente quer tentar ficar mais tempo aqui em casa, etc e tal. O trabalho não atrapalha, né? Não dá pra ficar o tempo que a gente gostaria brincando, dando atenção. Então eu sei muito bem como é que é. Exatamente. E continuando aqui, né, o Jeremy Renner, ele afirmou que ele e o restante do elenco dos Vingadores ainda são muito próximos. Ele disse o seguinte: bem, só porque você morre diante das câmeras não significa que morra na vida real. Então sim, temos um bate-papo em grupo e somos todos nós. Alguns que ainda estão vivos e outros mortos na tela. Sim, somos todos muito, muito bons amigos e não falamos muito sobre o nosso trabalho. Isso é o que é ótimo em ser, sabe, amigos Vingadores. Falamos sobre nossos filhos e, você sabe, divórcios, casamentos, construções de casa. Falamos apenas sobre as coisas da nossa vida e é bem legal. Nossa amizade é muito, muito especial. Cara, é muito legal saber que o elenco é realmente amigo e eles têm um grupo, tipo, no WhatsApp, onde eles compartilham a vida deles. É, a gente tem que achar um jeito de hackear e entrar nesse grupo também, né? Nossa senhora, isso é maravilhoso. Inclusive, esse grupo foi feito lá em 2012. Olha. E uma curiosidade, que na época, toda vez que eles queriam se reunir pra jantar, pra tomar um café, o Chris Evans escrevia Avengers Assemble, né? Avante Vingadores. Aí a galera se marcava de sair. Sensacional. Muito bom, muito bom. E continuando, o Jeremy Renner disse que adoraria ver o Gavião Arqueiro liderando os Vingadores da Costa Oeste no universo cinematográfico da Marvel. Ele disse o seguinte: acho que quando você menciona a palavra subutilizado, bem, olhe, ele foi líder dos Vingadores da Costa Oeste nos quadrinhos. Eu pessoalmente adoraria vê-lo desempenhando esse papel de líder do Capitão América. Na verdade, acho que ele teria sucesso, dando as cartas e fazendo esse tipo de coisa, certo? Como um quarterback, em vez de ser mais como um wide receiver. Esse tipo de coisa, certo? Seria muito interessante, eu acho. Não entendo termos de futebol americano, mas sei que quarterback é o mais importante aí, né, do time. Mas é, o Gavião Arqueiro, durante muitos anos nos quadrinhos, ele foi muito subaproveitado. Mas nessa fase dos Vingadores da Costa Oeste, ele era o líder dos Vingadores da Costa Oeste. Sim. Seria interessante ver o personagem mostrando a sua experiência, né? Já que ele, afinal de contas, ele é um Vingador há mais de uma década nas telas. É. E continuando, né? A produtora de Gavião Arqueiro responde sobre rumores de jovens Vingadores. Ih, vamos lá. Isso eu tô interessado. Ela disse o seguinte: então, vamos ver no que vai dar. Quero dizer, não. se conseguirmos de uma maneira excelente e ela for bem vista por todos, quem sabe o que o futuro pode trazer. A Kate Bishop, né, a Gavião Arqueira, é uma personagem incrível. Eu realmente acho que ela brilha nessa história. E espero que todos vejam isso também. Mais uma curiosidade, eu não sei se foi na mesma entrevista, mas fizeram essa pergunta também pra Hailee Steinfeld. E quando o cara perguntou pra ela, sabe o que ela fez? Ela virou pra trás e deu uma olhada direta pro Kevin Feige. E o Kevin Feige fez uma cara de: se tu falar, tu morre. Hello, motherfucker. Aí ela vira pra câmera e tipo: não posso comentar a respeito. Mas ela não foi nem um pouco discreta, né? Tipo, deixa eu olhar pro Exato. chefe aqui. E aí, chefe, o que eu falo aqui? Ah, tá, já entendi. Não precisa dizer mais nada. Olha, eu não posso falar, viu? Foi muito engraçado. E continuando agora uma entrevista com a Hailee Steinfeld, ela comparou o papel dela de Kate Bishop e de Gwen Stacy, porque ela é a Gwen Stacy no Homem-Aranha no Aranhaverso, ela é a voz da Gwen Stacy. Sim. Ela disse o seguinte:
é incrivelmente legal. Sinto-me muito honrada por fazer parte dos dois projetos. São personagens que têm semelhanças, mas são muito diferentes. Claro, um é animação e o outro não é. São dois mundos completamente opostos. As personagens que eu interpretei no passado têm esse tipo de consistência em serem essas mulheres jovens que são fortes, têm um ponto de vista, têm uma ideia de quem são neste mundo e elas realmente não param por nada para conseguir o que desejam alcançar. Acho que tanto Gwen Stacy como Kate Bishop são a prova de que, se você se dedicar a algo, poderá realmente realizar grandes coisas. Adorei a resposta dela, ainda mais porque essa Gwen Stacy que ela interpretou não é a clássica Gwen Stacy namorada do Homem-Aranha. Ela também é uma super heroína. Então, ela é a Spider-Gwen. Então, ela realmente tem ligações com a Gavião Arqueira. Então faz sentido ela dizer que as personagens têm certas semelhanças, já que as duas são, repito, super heroínas. E o Jeremy Renner, Nariz, perguntaram pra ele se ele aceitaria interpretar o velho Gavião Arqueiro. O velho Gavião Arqueiro é um personagem que nasceu nas histórias do velho Logan, do Wolverine idoso, sabe? Sim. Ele disse que sim, que aceitaria, só que ele gostaria de ver um futuro super alegre, né? Porque ele disse que quer esquecer as coisas ruins que acontecem na vida e estar feliz. Ele quer imaginar que o Clint Barton ficou feliz. Ele quer imaginar um Clint Barton com 80 anos de idade, que não consegue se mexer, que está mancando, porém está alegre com a vida que teve. Claramente ele não leu o arco do Gavião Arqueiro no velho Logan, porque ele é um fudido. É um fudido nesses quadrinhos. Sim. Eu ia falar assim, deve ter uma versão, né, do Gavião Arqueiro, que sei lá, ele é um sábio que foi ex-vingador, então eu vou falar que ia ser legal. Daí o cara nem sabe o contexto do que tá acontecendo com o Gavião Arqueiro nessa HQ. Exatamente. E o Kevin Feige comentou sobre a série. Ele revelou que gostaria que o seriado se tornasse algo muito importante para o Natal. Ele disse o seguinte: espero que Gavião Arqueiro seja necessário para as férias. Ele é divertido, sempre quisemos fazer uma história de Natal. Tínhamos um pouco disso em Homem de Ferro 3, que era a nossa história de Natal. Mas ninguém realmente olha para isso como uma história de Natal. Mas esta, descaradamente, é uma história de férias. Então eu espero de verdade que esse seriado do Gavião Arqueiro se torne um clássico de Natal, no qual as pessoas vão querer assistir anualmente. Olha só que legal. Eu achei legal também. E foi revelado, Nariz, o tempo de distância da série do Gavião Arqueiro para Vingadores Ultimato. Estão dizendo que vai ser 2 anos após os eventos de Vingadores Ultimato. Tá. O que me surpreendeu, porque, por exemplo, até o momento é tudo muito próximo, tudo meses depois. Até o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que começa imediatamente depois do Homem-Aranha Longe de Casa, ainda é meses depois. Ou seja, quer dizer que esse Gavião Arqueiro talvez se passe muito depois do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Tipo, 1 ano e meio depois e coisas do tipo. E perguntaram pra produtora da série, Nariz, se o Rei do Crime estará lá. E perguntaram também da personagem Echo, né? Afinal de contas, o Rei do Crime é o pai da Echo nos quadrinhos. Bem, Maya Lopes, a Echo, é legal. Como eu disse, ela é uma fodona nos quadrinhos e queríamos ter certeza de que isso fosse, você sabe, retratado também. Eu não posso entrar em detalhes em termos de como ela está integrada. Você sabe, a história dela. Eu não quero estragar nada. Mas ela não negou a participação dele. Geralmente a galera nega. Sim, ela só deixou no ar. Exatamente. E finalizando, Nariz, o diretor revela o que o Kevin Feige achou do musical do Steve Rogers que eles fizeram dentro da série. Ele disse o seguinte: esse musical, no início, estávamos tentando descobrir qual seria uma maneira divertida de encontrar Clint Barton. Sabíamos que ele estaria na cidade com seus filhos, então como você faz para apresentá-lo? Eu só conseguia pensar no último lugar que ele gostaria de estar, em um musical. Então conversamos sobre isso em uma reunião com Kevin Feige, mas quase imediatamente voltei atrás. De repente só conseguia pensar: espera um pouco, nós vamos ter que escrever música e coreografá-la? Como assim? Isso exige mais tempo e dinheiro. Por sorte, a ideia realmente tomou vontade dentro de Kevin Feige. Ele ficou animado. A próxima coisa que me lembro é que estava trabalhando com os compositores Mark Sherman e Scott Whitman nesse musical. Então espere músicas de verdade e coreografias pensadas como se fosse um musical real da Broadway. Que da hora.
Exatamente, achei muito interessante. E vamos torcer que seja legal, porque assim, eu sou homem, mas eu gosto de musical, tá? Então eu quero que seja um musical de respeito dentro da série do Gavião Arqueiro. E em breve, como eu já disse, eu e Nariz vamos fazer a nossa análise e quero que você nos conte o que vocês acharam da série, né? Desses 2 primeiros episódios. Relembrando que já está no Disney Plus. Muito bom, a análise será feita em breve e agora, né, depois de todas essas notícias, a gente traz as manchetes do dia. A música Agatha All Along, da série WandaVision, é indicada ao Grammy. Série baseada no game Mass Effect está em desenvolvimento no Amazon Prime Video. Homem-Formiga Vespa, Quantumania, tem suas filmagens oficialmente encerradas. No caso, as filmagens principais. Provavelmente, o longa-metragem pode ter refilmagens no futuro. Kojima Productions anuncia expansão com divisão de filmes e séries. A nova divisão será encarregada de trabalhar com profissionais criativos e talentosos na televisão, música e cinema, bem como na indústria de jogos. Ao que tudo indica, Sam Raimi e Mark Webb estiveram envolvidos na produção de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Netflix anuncia a 2ª temporada de Arcane. 2 criações cinematográficas de Ridley Scott, Alien, o 8º Passageiro e Blade Runner, vão ter séries de TV, na qual o próprio Ridley Scott está cuidando do roteiro e da direção. Sony está desenvolvendo o filme do Sexteto Sinistro com Tom Holland e Venom, diz rumor. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella e eu vou reiterar o pedido, sim, assine, né, o Nerd Raiz Nerd Nutella no seu aplicativo de podcast preferido, pode ser no Orelo, pode ser no Spotify, né, pode ser no Apple Podcasts, Google Podcasts, pode ser no YouTube, também estamos no YouTube, é só você procurar por Nerd Raiz Nerd Nutella em channel que você acha a gente por lá, o que importa é siga a gente em alguma das plataformas e ouça o Nerd Raiz Nerd Nutella também. Pode seguir a gente no Instagram, @NerdRaizNerdNutella. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem um monte de destaques lá que você pode interagir com a gente. E você pode mandar sua dica, sugestão, comentário, tanto no @NerdRaizNerdNutella, quanto nos nossos pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para aquelas pessoas que também gostam de ficar informadas desse mundo pop nerd geek, tá certo? Pode lá mandar pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, e quando você menos esperar no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Tchau, tchau. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.